fazer o que tem que fazer por um órgão. Então, assim, vamos sair dessa coisa da alienação coletiva. Vamos para a salvação individual, né? Cada um fazendo a sua parte, cada um respeitando o outro, cada um cobrando. Aí sim, um pouquinho a gente vai ter, talvez, um bom político. Olá, tudo bem? Nosso Mentes em Pauta de hoje traz o tema Como lidar com a idolatria por políticos. Tudo bom, Bia? Tudo ótimo. O tema é grande. Não sei se é grande, mas talvez seja necessário. Eu acho que qualquer idolatria é burra. Porque, por qualquer coisa. Por qualquer coisa. Por pessoas. Porque, assim, não existe ser humano perfeito. Não existe ser humano que você possa dizer, esse cara é perfeito, esse cara pensa em todo mundo, esse cara... Não existe isso. Ídolos são coisas muito típicas até de adolescentes, porque você imagina... A idolatria lembra um pouco a paixão, né? Uma coisa meio cega. Você não vê os defeitos, você não vê as limitações, e não existe nenhum político perfeito. Eu fico muito preocupada de um povo que tem ídolos políticos, porque assim, o que nós temos que ter é consciência política de cobrar de qualquer político ética e determinação para resolver os problemas do país, independente de qualquer coisa. Então, assim, só há uma democracia forte quando os cidadãos cobram de qualquer político, seja ele de qualquer partido. Essa coisa de criar mitos é uma grande bobagem, é uma grande besteira, porque não tem salvador da pátria. Uma pátria se salva quando você tem cidadania para exigir dos seus políticos, dos seus servidores públicos, serviços de qualidade. Isso salva uma pátria. E não uma única pessoa. Isso nunca deu certo, é histórico. Se a gente for ler um pouquinho a história da humanidade, toda vez que foi dado esse tipo de status a algum político, foi caótico. Em geral, Verdade. a gente teve ditaduras horrorosas toda vez que se idolatrou um político. Então, eu acho que está na hora da gente parar de brigar por ídolos. Não existe ídolo. Mas aí, domingo a gente teve um hecatombe, né? Domingo, patriotas invadiram e depredaram tesouros nacionais, né? Patriotas destruíram artes nacionais. Patriotas tentaram roubar o original da Constituição. Patriotas tentaram tacar fogo na casa do povo. Patriotas destruíram milhões em itens que vão ser substituídos com o dinheiro do povo. Patriotas urinaram e defecaram no Congresso e no Senado. Patriotas espancaram policiais. Patriotas espancaram cavalos dos policiais. E isso seria só um acontecimento político terrível se não fosse o que a gente tem denunciado há tanto tempo: o uso do religioso em nome da violência política. Você deve ter visto algumas fotos, alguns vídeos, não é novidade pra ninguém, mas eu quero usar esse vídeo como uma fonte histórica, sabe? Pra deixar marcado, pra que a gente não esqueça como a religião cristã pode ser deturpada pra movimentar coisas completamente opostas àquilo que ela realmente é. A gente tinha nessas manifestações homens levantando bíblias, homens orando, pessoas fazendo atos proféticos, orando em línguas, cantando hinos. Enfim, eu vou reagir a vários vídeos que me mandaram dos atos terroristas de domingo. Imitamos os Estados Unidos teve a invasão do Capitólio, a gente teve a nossa própria invasão do Capitólio aqui, tudo, aleluia, em nome de Deus. E tem uma coisa, a idolatria cria um movimento de manada. Efeito manada mesmo. Que é um efeito de animais irracionais. Você vê os animais irracionais, um vai andando, outro todo vai passando a boiada. Só que nós somos animais racionais. Então, toda vez que você vai para a idolatria, você está acionando uma irracionalidade. Você está pensando com a emoção. E aí nós estamos deixando de ter... Você não consegue ter ali a percepção da razão, da emoção. Eu quero ter o poder de criticar qualquer político. Independente de qualquer coisa. Independente de partido. Por quê? Porque assim se faz uma cidadania forte. Assim se faz uma democracia forte. E tudo tem que ser feito na base do que é juridicamente correto. Não gostou? Vota na próxima eleição para tirar. Não tem problema. Agora, vamos nos portar. Eu gosto muito de uma frase que
de um filósofo baseado num filósofo pré-Cristo, Epiteto, que ele dizia o seguinte: se está todo mundo indo numa direção para um precipício, tenha coragem de voltar e se salvar sozinho. Exatamente. Por quê? Porque tem vezes que as pessoas estão num movimento de manada. A idolatria traz isso. Você não vá atrás porque da maioria. Nem sempre a maioria sabe o que faz. Essa coisa, a voz do povo é a voz de Deus. Não façam isso com Deus. Porque assim, não o Deus é o melhor que existe dentro de você. Quem tem que salvar é você. Então assim, a alienação é coletiva, mas a salvação é individual. Para mim, o que aconteceu foi terrorismo. É o nome técnico que a gente pode dar para a invasão que aconteceu. Ou foram atos terroristas do bolsonarismo. Em segundo lugar, eram infiltrados. Isso é bobagem das piores que você puder imaginar. Tem vídeos registrados, eu deixei tudo isso salvo no meu computador celular porque eu não sou maluco, de gente que fez stories dizendo, quebramos tudo, e no outro dia dizendo, gente, foram os infiltrados, a gente foi na paz. Isso tá claramente estabelecido que é só narrativa. Eu participo ainda hoje de vários grupos bolsonaristas que eu tô lá infiltrado, certo? Pra ver o que eles dizem. Estão há semanas falando de quebrar tudo. Estão há semanas falando de tacar fogo, de matar gente, há semanas dentro de grupos bolsonaristas, sobre o aplauso de todo mundo, certo? Então, são infiltrados. Não são. O pessoal que está sendo preso e que foi visto depredando são pessoas ligadas ao bolsonarismo. E não é a primeira vez, tá? A conversa sempre é que, não, são pacíficos. Não é. Sempre existe uma força radical dentro dessas manifestações. Não é porque tem velhinha de 70 anos e gente pacífica nesses movimentos que são movimentos necessariamente pacíficos. Veja só, a partir do momento que o movimento já está na frente do quartel do exército pedindo que haja golpe de Estado, pode ser empresário, pai de família e velhinha. Isso já não é um pedido pacífico, já é um pedido de violência. Essa invasão só manifestou com mais clareza o interesse violento, de forma mais visível. Em terceiro lugar, você que é de esquerda, que tá aqui agora, aí vem o Iago meter o pau nesses caras. Eu posso meter o pau nesse pessoal, certo? Eu posso criticar os bolsonaristas que fizeram esses atos terroristas, porque eu não tava passando pano pra Black Bloc em 2013, porque eu não tava passando pano pro MST em 2017. Quando o pessoal de esquerda invadiu o Congresso, tentou tacar fogo no Itamaraty, eu não tava passando pano não, eu tava lá xingando eles do mesmo jeitinho que tô xingando o terrorista agora. Eu xinguei os terroristas de esquerda, agora posso xingar os terroristas de direita sem nenhum peso na consciência. Eu tenho muitas falhas, mas graças a Deus, eu sou um homem coerente. Eu sou guiado por valores, não por conveniências. Diferente de você, esquerdistazinho, que viu lá o Lula dizendo, nunca movimentos de esquerda, de outros partidos invadiram. Fizeram sim, tá registrado, a gente não tem memória curta. Agora, claro, houve uma diferença de grau muito maior nesse domingo. Em grau, nada foi parecido com isso. O pior e o mais terrível movimento de terrorismo político que já aconteceu no Brasil até agora foi bolsonarista. E foi esse domingo. Nada chegou aos pés disso. Mas a diferença foi de grau, não foi de tipo. Esses homens só conseguiram fazer algo pior, no nível do que estavam fazendo. Mas a mesma coisa foi feita por vários movimentos de esquerda ao longo da história do Brasil. Começamos aí 2023 já quente, né? Fogo. Quente. Começa aí com essa parada que aconteceu ontem, que assim, é interessante que a gente já ia ter essa conversa aqui mesmo, ninguém sabia que, quer dizer, na verdade, eu acho que todo mundo sabia que esse tipo de coisa ia acontecer, tava em meio algum momento, né? O que chama a atenção é que parece que pegou as pessoas desprevenidas, as pessoas que não deviam estar desprevenidas, né? Mas por outro lado, tem o lance da... Sabe uma coisa que eu fiquei me perguntando ontem, o dia inteiro? O que será que esses caras esperam conseguir com isso? O que será que realmente motiva esses caras? O que passa pela cabeça deles? Era óbvio que não ia acontecer nada. Ia acontecer só o que aconteceu, que 1.400 presos, né? Pô, o que explica isso, cara? O Jean tava falando aqui antes, ele te perguntou se era um surto coletivo. O que vocês acham sobre, assim, do aspecto psicológico da coisa? Olha, eu acho assim, ou a gente acaba com a polarização, ou a polarização vai acabar com o país. Eu concordo. Né? Me preocupa muito, e eu acho que isso é um fenômeno, não só do nosso país, eu acho que é um fenômeno global. É mesmo. A gente está atendendo para essa coisa de polarização, mas aqui a coisa está muito aguda. O que me chama atenção, não acho que a massa está polarizada. Eu acho que tem um pessoal fanático, e todo fanatismo, no meu entender, é burro, né? Porque assim, como é que você convence um fanático? Não convence.
Porque o fanático... Você nem conversa com ele. Não, porque ele tem um ponto de vista, aquele ponto de vista. Qual é a definição do fanático? É uma pessoa que tem necessidade de acreditar em algo. Sim. E ele vive em função dessa crença. Ele não se baseia em evidências. Ele não tem nenhum pensamento baseado em evidência. É simplesmente uma necessidade de crer. E essa necessidade de crer está muito naquelas pessoas que estão meio perdidos na vida. Eles têm que se agarrar a alguma coisa, alguma crença. Então, existe hoje um número X, eu acho que, graças a Deus, ainda é uma minoria, que está com esse comportamento fanático mesmo. E nada vai parar essas pessoas. O que eu fico pensando, Igor, é assim, totalmente condenável. Eu acho que pequenas concessões que foram feitas ao longo dos anos culminaram nessa situação. Porque, assim, quando você deixa, tipo assim, roubar um celular não é nada. Quebrar uma vidraça de banco não é nada. Quebrar não sei o que não é nada. Destruir patrimônio público, lixeiras que sejam. Roubar cabo de internet. Roubar sinal fio. Na cidade do Rio de Janeiro. Exatamente. Roubar semáforo. Hoje um cara roubando semáforo. Que isso? Na cidade do Rio de Janeiro. Verdade. Pendurado. Cara, roubando. Desculpa. Porque assim, eu sou do Rio e eu falei sinal a vida inteira. Mas agora que é semáforo. Mas aí tu falou sinal, eu fiquei... Aí você, que sinal é esse? Caralho, sinal de internet? Sinal de... Isso já rouba. Então assim, eu acho que vem num crescendo da gente tolerar o intolerável. Porque existe o certo e o errado, dentro de uma concepção social. Nesse certo e errado, pode estar todo mundo fazendo errado, mas não deixa de estar errado. Então, eu acho que isso foi um acúmulo que vinha vindo. Foi o que você falou. Era previsível que ia acontecer? Era. Eu só lamento porque, assim, eu acho que essas pequenas concessões ajudaram. Eu acho que a pandemia ajudou muito. As pessoas ficaram se relacionando por rede social, esqueceram, estão desaprendendo a se relacionar de verdade. Em todos os sentidos, né? As relações estão muito ligadas hoje com a internet. As pessoas hoje marcam encontro, começam a namorar, desmancham namoro, desmancham casamento, tudo pela internet. As pessoas não estão mais sabendo conviver. Então, junta essas pessoas, dá confusão. Então, eu acho que tem isso. Agora, eu fico muito preocupada, porque essa polarização está muito ruim. E se você for ver bem, a internet, as redes sociais principalmente, já era um fenômeno. Com a pandemia, esse fenômeno foi elevado à 10ª potência. O que acontece é que a gente esquece que aquilo ali é governado por um algoritmo. É uma inteligência artificial programada. E não é programada para te fazer um cara mais flexível. Não é programada para me fazer... É o contrário. É uma bolha. Então, assim, vamos supor que você goste de tênis. Aí eu também gosto de tênis. A partir dali, tudo que acontecer de tênis vai aparecer pra gente. Então, eu deixo de ter contato com outras tribos para só ter contato com uma bolha. E eu acho que uma das coisas que acontece num cenário como esse é você achar que todo mundo pensa que nem você e que, obviamente, você tá certo. Né? Que aí é o tal do fanatismo. E aí chega você um ponto vive que uma somente verdade... Você vive daquela verdade. É verdade. Né? Porque o fanático não adianta. Ele vive daquela verdade. É besteira. Agora, eu acho que talvez isso fique um ensinamento pra gente. Primeiro, quebrar uma lixeira na rua já é uma coisa grave. Né? Jogar papel na rua também é uma coisa grave. Ou a gente vai evoluir para para civilidade, ou a gente vai abrir mão, porque tudo fica relativo. Né? Isso assim, pegou não sei o que, mas o cara pegou porque precisava, seja precisando ou não. Eu me lembro que, por exemplo, não sei se você pegou essa fase, a minha mãe, eu chegava em casa da escola, ela conferia meu material de escola. Uma vez veio uma borrachinha que tinha um cheirinho de chiclete, que uma amiga me deu, a gente trocou, eu troquei a minha velha por ela por um dia. Pô, eu tive que ligar para casa e minha mãe ligar e falar de quem é essa. Não, olha, a fulana está dizendo aqui que elas trocaram, amanhã eu vou devolver. Quem faz isso hoje? Fanático, aquilo que eu falei, tem necessidade de crer. E uma pessoa que tem muita necessidade de crer,
ela precisa daquilo para existir. Então ela tem um vácuo. Parte do princípio que ela tem um vácuo. Porque se você não se prende a coisas nem pessoas, você tem suas metas. Você está evoluindo como pessoa, como ser humano. Do momento que eu tenho necessidade de me fazer importante porque eu estou ligada a alguém ou porque eu tenho coisas, tem alguma coisa errada. E eu acho que esse hoje é um movimento de massa. As pessoas não têm noção para onde estão indo. Então elas se agarram a símbolos, a pessoas. Porque, por exemplo, quando você fala assim, herói. Cara, qual o conceito de herói? O conceito de herói é uma pessoa, a jornada do herói, aquele que foi contra tudo e todos, contra a lógica, e no final triunfa o bem. Hoje em dia você vê, aí você tem reality shows que falam assim, meus heróis. Heróis de quê? Porque o herói, ele te inspira, ele te dá uma sensação tipo assim, porra, é possível trilhar uma coisa legal e chegar a algum lugar. Isso é a trajetória do herói. Né? Inspira os outros. O que a gente vê hoje sendo chamado de herói não tem esse conceito. Esses fanáticos que a gente vê hoje em abundância, será que eles já existiam ou eles foram se criando ao longo sei lá, das redes sociais e tudo mais? O que vocês acham? Eu acho que sempre existiu. De outra forma, mas eu acho que sempre existiu. Eu acho que sempre existiu. Tá? Como muita coisa, né, que tá aparecendo ou que aparece com mais frequência. Eu acho que a rede social, ela acaba mostrando de uma forma mais ampla, mas eu acho que sempre existiu. Mais ampla e mais estimulada do momento que você começa a grupar pessoas e eles conseguem se organizar. Com o mesmo interesse, eles começam a se organizar. Antigamente, para encontrar alguém, você tinha que ir a uma praça, você tinha que ir a um shopping, você tinha que reunir uma galera. Hoje você não precisa. Está na mão, está na palma da mão, na palma do seu celular. Então, assim, as pessoas acham que tem um poder imenso. Não tem, porque elas vêm ali, estão falando ao mesmo tempo, sei lá, com 1000 pessoas, ou porque foi curtido o que ela postou por 10.000 pessoas, só que tem que aquelas 10.000 pessoas não são 10.000 pessoas com as quais você tem algum tipo de intimidade ou afinidade. Por exemplo, todas essas pessoas que apareceram lá nesse movimento, eu acho que tem pessoas muito diferentes, mas todo mundo, numa massa, a massa ela é alienante, ela se comporta de uma maneira muito pior do que cada um individualmente. É feito gado. Né? Então, eu fico com muito receio. É verdade. Interessante essa escolha de palavras. Não, é muito... É o efeito manada que a gente tem que efeito manada, porque assim, e todo efeito manada é alienante. Por quê? Porque individualmente eu paro, eu reflito, eu faço a minha separação. Isso aqui é o que eu penso, isso aqui é o que o Igor pensa, isso aqui é o que o Alex pensa. Não penso, mas a gente troca ideias com todo respeito. Agora, do momento que isso vira um grupo disso, como torcidas organizadas. Eu tive um paciente que era o garoto mais tímido, mais tranquilo. Eu tratava ele por excesso de timidez. E aí um dia eu recebo um telefonema, o pai falando, olha, o fulano foi preso, porque ele foi para a torcida organizada, uma das torcidas organizadas do Flamengo, e ele saiu batendo. Eu falei, ele? Eu fiquei chocada. E aí passou aquilo, o efeito manada. Eu falei, o que é isso? Ele falou assim, eu não sei, mas aquilo me dá um poder. Um poder. E isso tem uns 15 anos. Não tínhamos redes sociais. Eu estou falando de um movimento, de uma torcida organizada. Uhum. Imagina isso hoje, com esse poder. Então, eu acho que a gente está vivendo um tempo novo que ninguém está se dando conta que a gente discute com as pessoas, às vezes por nada. Eu me recuso, por exemplo, Igor, a discutir, ou deixar de falar com alguém por causa de política. Porque, assim, eu vi gente chegar no consultório e deixou de falar com o pai. Uhum. Pai com 83 anos. Eu falei, mãe, cara... filho. O que você vai fazer? Teu pai tem 83 anos, pelo amor de Deus. A sua relação com ele tem que ser maior que isso tudo. Porque os políticos passam. E passarão. Não tenha dúvida. A história vai botar cada um no seu lugar. Agora, porra, pai e mãe, sabe? É os caninhos da alma da gente. A gente não pode fazer o que está fazendo. As pessoas estão brigando de deixar de falar. Esses grupos de WhatsApp de família virou uma batalha.